Olá, boa noite. Segunda-feira com acidentes nas estradas, pelo menos uma morte e mais de 10 pessoas feridas. Aumenta a formalização de microempreendedores individuais em Pernambuco. O estado tem mais de 470 mil registros. Os empreendedores que tiverem pendências fiscais com a Receita Federal têm até sexta-feira para regularizar cadastro. Mais gente procurando aluguel de imóveis fez o preço subir. O Recife tem o terceiro maior valor entre as capitais brasileiras. E o aniversário de 124 anos da Academia Pernambucana de Letras, que hoje faz homenagens no bairro das Graças. Três mil novos microempreendedores individuais se formalizaram em Pernambuco nos primeiros 18 dias deste ano. Ao todo, são 471 mil empreendedores registrados para ter acesso a benefícios para o próprio negócio. Essa é uma daquelas histórias de quando a recompensa é reflexo do esforço. Cristiane se viu sem ideia do que ia fazer quando ficou desempregada em 2020, no começo da pandemia. Ao olhar para trás na própria história, se lembrou da experiência trabalhando com a produção de espelhos. Foi aí que decidiu empreender. Quase 5 anos separam o recomeço do bom momento de empreendedorismo. Mas só ela sabe dos desafios do início. Esse crescimento, na verdade, foi um pouco árduo, não foi tão fácil. E houve momentos que eu tive vontade de desistir, mas eu não desisti porque eu estava fazendo o que eu gosto e estava me trazendo um resultado. Lá em 2020, poucos meses depois que começou, ela já procurou se formalizar para conseguir emitir notas fiscais e garantir os próprios direitos trabalhistas. Com menos de 6 meses, eu tive essa necessidade porque eu comecei a receber uma demanda e também as pessoas me pediam nota fiscal. Eu aconselho ir no Sebrae, fazer tudo direitinho, participar lá, para você receber as informações corretas e depois não dar um passo atrás. Aqui em Pernambuco, o número de microempreendedores que estão na formalidade aumentou. E a gente consegue visualizar bem esse crescimento em menos de um mês. Dezembro de 2024 fechou com 468 mil microempreendedores individuais. Os dados mais atualizados de janeiro são do dia 18, quando o estado registrou 471 mil mês. 3 mil novos microempreendedores que se formalizaram. Para ser MEI, o faturamento anual do empreendedor deve ser de até R$ 81 mil. Os microempreendedores pagam uma taxa mensal. A contribuição teve reajuste. Passou de R$ 70,60 para R$ 75,90. O valor da contribuição pode aumentar dependendo da área de atuação. Por meio da contribuição obrigatória, o microempreendedor individual tem direito a vários benefícios previdenciários, como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte, aposentadoria por idade. A gente ajuda o empreendedor a entender como é que funciona isso daí, explicando todos esses detalhes, explicando para ele as obrigações que ele tem que ter para que ele cumpra e não perca esse direito de ser MEI, né? Porque se não pagar ele pode perder esse direito. E a gente capacita também no sentido de mostrar para ele como é que se forma o preço, mostrar para ele como é que faz controles financeiros, para que ele tenha uma boa administração desse seu negócio. Na adolescência, Raquel já carregava o desejo de ser dona do próprio negócio. E sabia que seriam os cabelos que iriam tornar esse sonho realidade. No currículo, acumula qualificações. Tem formação em Sociologia, RH, TI, inclusive chegou a trabalhar nas áreas. Mas não adianta, é aqui que ela é feliz. Você sabe que você tem que ter aquele desafio de sustentar toda a parte de divulgação, de fazer as pessoas te conhecerem, chegar até você, mas nada se compara a você poder dedicar todo o seu esforço e a sua energia em algo que você gosta, que você se dedica, que você faz aquilo que é para você. O retorno também é para você. E o pagamento da contribuição não atrasa um dia. É para ela a garantia de um futuro tranquilo
quando for se aposentar. Então, tem todos aqueles encargos ali já incluídos que o CLT proporciona, e no caso de quem é autônomo, né, quem é microempreendedor, também pode ter esses direitos garantidos, para que no futuro, quando você venha a não poder mais atuar, você também tenha aquele apoio, né, do Estado como uma forma de garantia de vida também. O prazo para regularizar o cadastro dos MEIs está chegando ao fim. No Recife, existe um serviço para explicar ao microempreendedor o passo a passo de como quitar débitos. O repórter Mário Carvalho traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Mário. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Eu estou aqui com Isabela de Voltão, secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife. Queria que a senhora explicasse para a gente como é que esses empreendedores que estão com alguma pendência podem se regularizar. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas. Importante, minha gente, a gente está emitindo aí um alerta através de mensagem de WhatsApp dentro do canal oficial da Prefeitura, avisando a você que você está com alguma pendência. Recebeu esse alerta, ou se tiver dúvida se está com pendência ou não, procura uma das salas da Agenda do Empreendedor. Está espalhada em toda a cidade do Recife, né? Você facilmente acessa. A gente está falando aqui do Desenvolve Centro, que fica aqui na Cruz Cabugá. A gente tem o Desenvolve Sul, tem a Rede Compaz, né, que a gente está espalhada aí. Tem a Central do Banco do Brasil, que fica ali na Rio Branco. O próprio edifício 7 da Prefeitura também tem sala para receber você. Então, tem vários locais, né? O que acontece quando esse profissional chega nesse local? Existe um passo a passo, ele vai fazer uma consulta para saber se está devendo? Porque muitas das vezes eu acredito que esse microempreendedor ele nem saiba que está com essa dívida, né? Pois é, minha gente, a gente tem um número alto de microempreendedores individuais aqui em Recife com alguma pendência. Por isso que eu digo, se você não recebeu o alerta ou se você tiver qualquer dúvida, não perde a oportunidade. Procura nossas salas. Aqui a gente tem um pessoal especializado, pronto para receber você, tirar suas dúvidas e regularizar a sua situação. Então, não hesita não, vem porque o prazo está terminando. E esse número alto que a senhora citou, é importante a gente reforçar porque ele é mais da metade dos microempreendedores do Recife, né? São mais de 100 mil, mais da metade estão com essa pendência, né? Pois é, isso é preocupante, é um número preocupante, mas a gente tem essa oportunidade agora, entendendo que, chegando aqui, entendendo qual é a pendência, está em débito, é possível fazer um parcelamento, negociar isso, o pessoal está todo preparado para te atender. Lembrando que o prazo final é sexta-feira, então até sexta-feira você tem tudo para resolver, temos tempo hábil para resolver, mas não deixa para a última hora não, se organize e vem logo. Essa pendência que a gente está falando, gente, é aquela pendência que é em relação àquela contribuição obrigatória que os MEIs pagam, né, que é de R$ 75 agora. O que ele fica impedido a partir desse momento que ele não paga? Pois é, essa é a grande dificuldade. Veja, havendo de fato bloqueio nesse e-mail, ou seja, não resolvendo essa pendência até 31 de janeiro, que é o prazo final, você vai ficar impedido de emitir nota fiscal. E, por consequência, significa dizer o quê? Que você vai ficar impedido de fechar contrato, de prestar teu serviço. Então, não hesitem, minha gente, venham. E se tiver dúvida, eu volto a repetir, procurem nossas salas, que aqui a gente ajuda você a desvendar esse mistério e resolver essa problemática. É importante porque muita gente às vezes está com essa pendência e nem sabe, então vale a pena fazer essa consulta. Às vezes o MEI, ele abre o microempreendedor, né, abre um negócio, não tem movimentação e muitas das vezes pensa que não precisa pagar aquela taxa. Na verdade, ele precisa, né? Muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Márcio, volto com você. Obrigado, Mário. E o número de domicílios alugados em Pernambuco cresceu nos últimos anos. A última pesquisa nacional de amostra de domicílios contínua mostrou que o Estado fechou o ano de 2023 com 749 mil domicílios alugados, 227 mil a mais que o registrado em 2016. Com mais gente morando de aluguel, o mercado ficou aquecido no ano passado. O Recife é a terceira capital do país com o valor do aluguel mais caro. E quem já está num imóvel alugado tem sentido os reajustes. A gente olha assim, vê tanto imóvel. Pensa que não é difícil encontrar o que vai caber certinho no orçamento. Mas não é bem desse jeito que funciona. Eduardo que o diga. Ele decidiu sair da casa onde morava e começou a procurar um apartamento de 3 quartos em Boa Viagem. Descobriu que quanto mais o tempo passava, mais caro ia ter que pagar. Eu iniciei minha procura em meados de setembro e senti que o mercado estava mudando muito rápido, né? A gente olhava alguns apartamentos com preço e aí
Quando retornava, já havia uma conversa diferente. Se postergar, o preço muda. Tá uma variável muito grande, né? O mercado está aquecido e aí não dá para vacilar. Foi um corretor que achou o imóvel que Eduardo escolheu. Alessio, que trabalha na área há 15 anos, percebe que existe um crescimento na procura por aluguel. Os valores já vêm aumentando há alguns meses, né, anteriores, e as pessoas estão buscando migrar para apartamentos de menor valor. E muitas vezes está saindo até de regiões mais privilegiadas para regiões que não tenha tanto glamour. Outra situação é que pessoas estão aproveitando a oferta de preços bons do mercado para vender seus imóveis, inclusive aplicando esse dinheiro. Eles estão sentindo que a remuneração está sendo melhor do que a remuneração do aluguel. E quem já ocupa o imóvel faz um tempinho, também vai sentir o aumento do começo do ano? Certamente. Os donos dos imóveis têm o direito de reajustar o valor do aluguel de acordo com o índice que está estabelecido ali no contrato de locação. O IGPM é o principal índice usado no caso dos aluguéis. Considerando o acumulado nos 12 meses de 2024, ele subiu 6,54%. Isso é muito diferente no acumulado de 2023. Quando a gente compara com 2023, Mônica, ele surpreende porque em 2023 o acumulado deu negativo. Então esse ano, 2024, quando a gente pegou o acumulado, ele deu um valor bem superior ao que foi em 2023. Então talvez tenha sido uma surpresa para muitas pessoas que utilizam o IGPM como índice de correção monetária do contrato. E por que em 2023 teria dado negativo? Em 2023 deu negativo muito como reflexo da pandemia, em que houve uma explosão desse índice que deu em torno de 33% e com isso, talvez por uma ressaca da pandemia, dos índices que são utilizados para compor o IGPM, atrelados também ao dólar, tenha dado uma reduzida e com isso deu negativo também. Para calcular o valor do reajuste agora em janeiro, a pessoa deve multiplicar o fator de atualização de 1,0654 pelo valor que paga atualmente. Por exemplo, se o aluguel é de R$ 2.300, 2.300 vezes 1,0654 é igual a 2.450. Ficou pesado? Sempre é possível negociar com o proprietário, inclusive para evitar ficar devendo. Com relação à inadimplência, isso aí a gente tem visto um aumento devido à pressão que a classe média, a classe baixa tem sofrido pela inflação. Então, com isso, o aluguel ele concorre com outras despesas básicas, como a feira, como a energia, e tem tornado mais difícil a vida de quem aluga imóveis. Por isso, esse é um argumento também que pode ser utilizado pelo inquilino para com o proprietário para que não se aplique o reajuste e se mantenha o valor nominal, o valor anterior do contrato. Tayane está neste apartamento no centro do Recife há 1 ano e meio. Adora morar aqui, embora pague mais caro do que já pagou em imóveis anteriores. O valor acaba de ficar 5% mais caro e ela acredita que vai subir mais, porque vai ter reajuste também na taxa de condomínio, que quem paga é o dono. Ele deve repassar para ela o reajuste. Para ajudar a organizar as finanças, ela criou estratégias. Mudei meu estilo de vida. Estou andando mais de bicicleta, faço compras em atacado agora, pedalo, eu pego menos Uber também. Então, acaba que eu preciso equilibrar esse valor altíssimo de morar no centro com a mudança da minha forma de viver a cidade, né? Porque eu sou uma pessoa de periferia, então estar no centro significa abrir mão de algo. Segunda-feira de volta às aulas e adaptação escolar para as crianças em várias instituições de ensino aqui da região metropolitana. Com o retorno das atividades, milhares de carros voltam às ruas e avenidas do Recife nos horários de pico. De acordo com a CTTU, um aumento de 25% se comparado ao período das férias. Durante a manhã, os motoristas já sentiram um trânsito mais intenso. Na Avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças, o volume de carros aumentou e o trânsito ficou parado. Apesar dos transtornos pelo movimento mais intenso nas ruas, pais e crianças chegaram animados nas escolas para este recomeço. Milhares de estudantes puderam acessar hoje, com atraso, o resultado do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A repórter Lilian Oliveira tem as informações. Oi, Lilian.
Olá, o resultado deveria ter saído ontem, chegou a ser anunciado pelo Ministério da Educação, mas foi suspenso por problemas técnicos no sistema. Somente hoje os alunos puderam acessar as listas dos aprovados em cursos superiores. Em Pernambuco foram mais de 15 mil vagas oferecidas pelo SISU, que leva em consideração as notas do Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado. Para a Universidade Federal de Pernambuco, 7.012 vagas. Para a Rural, 3.620, outras 1.800 para a Universidade de Pernambuco, a UPE, 1.189 vagas foram para a Universidade Federal do Vale do São Francisco, no Sertão. O Instituto Federal do Sertão ficou com 969 vagas. Já as outras unidades do Instituto Federal ficaram com 581 vagas. E a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, 560 vagas. Agora um recado importante para vocês, alunos. Os aprovados precisam fazer a matrícula ou registro acadêmico na universidade até o dia 31 deste mês, próxima sexta-feira. Se não foi aprovado, tem até essa mesma data para manifestar interesse em participar da lista de espera. Os resultados dessa lista vão sair em datas definidas por cada universidade. E assim como no ano passado, o resultado do SISU é único. Vale para os 2 semestres deste ano. A universidade vai escolher quem entra no primeiro e quem entra no segundo semestre. Voltamos ao estúdio. E quem busca a formação na área musical pode encontrar vagas no Recife. É que as inscrições para o 22º Festival Pré-Amp estão abertas. Mônica Silveira vai trazer os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Mônica, boa noite para você. Oi, boa noite, Márcio. Boa noite, pessoal. Eu e Fábio. O Fábio é o coordenador geral do Pré-Amp, ele que está sabendo de todas as coisas. Ele já disse, olha, esse festival é um festival escola. Vamos entender por quê e a quem interessa. Boa noite, Fábio. Boa noite, tudo bom? O Pré-Amp é um festival que está na sua 22ª edição este ano. É um festival que começou para dar espaço e visibilidade aos artistas de Recife que naquela época, 22 anos atrás, não tinham palco para tocar. E com o decorrer do tempo, o festival foi ganhando forma, formando novos artistas e se sentiu a necessidade também de se criar um projeto de formação técnica. Criamos o projeto Palco Escola, que com o decorrer do tempo foi ganhando muita visibilidade e muita demanda. E hoje em dia a gente brinca que é um festival escola porque todos os alunos que participam das oficinas, dos workshops, eles, além de participar da parte teórica, eles têm a parte prática no palco nos dias 21 e 22 de fevereiro, lá no Cais da Alfândega, que é onde acontece a mostra musical, né? São 2 frentes aí. 2 frentes. A primeira frente é o projeto Palco Escola, que é um projeto de formação técnica, que além de ter oficinas e workshops, esse ano a gente está trazendo dentro do Palco Escola também o Fórum AMP de Qualificação Técnica, que são 4 palestras ali no Cais ao Sertão. Vamos lá, Fórum AMP de Qualificação Técnica são palestras e debates, não precisa se inscrever. Para se inscrever são para as oficinas e workshops, tem um link na bio lá do nosso Instagram, @oficial_amp, repetindo, né? @oficial_amp, lá tem 2 editais. O primeiro, que é o do Palco Escola, que você se inscreve para oficinas e workshops com temas ligados à cadeia produtiva da cultura, da música. E o segundo edital é da Mostra Musical, que esse ano vai ser a gente teve uma certa mudança, que é os seis selecionados já entram premiados aí para... E a gente tem uma premiada aqui, premiada do ano passado, que é Luana. Luana, boa noite. Você se inscreveu para que ano passado? Eu me inscrevi para mostrar o meu show e fui contemplada vencedora em primeiro lugar do Festival Pré-Amp, e isso me abriu muitas portas, e com isso eu consegui gravar o meu EP, que foi parte da premiação do ano passado, tocar no Carnaval do Recife, videoclipe. Então foi uma experiência inesquecível. Eu convido você que tem um trabalho que quer mostrar para se inscrever. Faltam 3 dias, então corre lá no Instagram, que tem tudo lá para vocês se inscreverem e mostrarem o seu talento para todo mundo, para Pernambuco inteiro. Obrigada, Luana. Então já viu que ela recomenda, né? E você já viu aí também como é que faz para se inscrever. Então aproveita, porque agora falta um pouquinho só de tempo. Márcio. Obrigado pelas informações, Mônica. Nas rodovias do estado, pelo menos 3 acidentes foram registrados hoje. 2 pessoas ficaram feridas depois de um acidente hoje à tarde envolvendo 3 carros na praia de Rio Âmbar, em Itamaracá. Uma delas é uma criança de 3 anos. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para uma unidade de saúde da região. Um helicóptero também foi acionado para atender a ocorrência.
Na Mata Sul do estado, uma motorista morreu após uma batida entre dois carros hoje pela manhã no quilômetro 54 da BR-232 no município de Pombos. A Polícia Rodoviária Federal informou que um dos veículos tentou fazer um retorno e foi atingido pelo outro carro que seguia no sentido Recife. O nome da vítima não foi divulgado. O outro motorista ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Em Paulista, a batida aconteceu na entrada do bairro de Jardim Paulista, na via local da BR-101, no sentido Paulista-Abreu e Lima. De acordo com a Polícia Rodoviária, houve uma colisão lateral entre os dois veículos e, na sequência, o caminhão tombou. Um carro de passeio também foi envolvido no acidente porque não conseguiu frear a tempo. Dezenas de botijões ficaram espalhados pela rodovia. O ônibus fazia a linha TI Pelópidas, TI Macaxeira e estava com passageiros na hora do acidente. Pelo menos 10 ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e SAMU. Eles sofreram fraturas, escoriações pelo corpo e foram encaminhados para unidades de saúde. O motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro e o resultado foi negativo para a ingestão de bebida alcoólica. O motorista do caminhão não estava no local quando a equipe da PRF chegou. Um vereador de Itamaracá foi baleado na madrugada de hoje. O G1 tem os detalhes desse assunto e quem vai explicar para a gente é Bruno Marinho. Boa noite, Bruno. Oi, Márcio. Boa noite para você e para todo mundo ligado aqui com a gente no NE2. Esse caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio, como mostra a reportagem do G1, que você pode acessar através do QR Code aí na tela. É só apontar a câmera do celular para ele como se fosse tirar uma foto. Olha só, o vereador baleado se chama Joelson Gonçalves de Jesus dos Santos, tem 48 anos e é do Podemos. O parlamentar, que é conhecido como Ferrugem, estava chegando em casa, na rua Genipapo, no bairro de Forte Orange, quando foi atingido por 2 tiros por volta da meia-noite de hoje. Um deles pegou no tórax e o outro atingiu a perna direita, acima do tornozelo. Depois de atirar 4 vezes e a arma travar, o criminoso fugiu do local. Primeiro, o vereador foi levado para a UPA de Garaçu, no Grande Recife, de onde foi transferido para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, também na região metropolitana. Ele foi levado para a Sala Vermelha, passou por exames e depois seguiu para o bloco cirúrgico com quadro estável. Para conferir outros detalhes desse caso, você pode baixar o aplicativo do G1, que é de graça. É só acessar a aba Minha Região. Volto contigo, Márcio. Obrigado, Bruno. E logo depois do intervalo, o que diz a APAC sobre a chuva do fim de semana e a previsão do tempo para os próximos dias? E a celebração do aniversário da Academia Pernambucana de Letras. O NE2 volta em instantes. Até já. O fim de semana teve chuva forte em várias cidades por causa de um fenômeno chamado vórtice ciclônico de altos níveis. Ontem à noite, um raio atingiu uma casa em Ferreiros, na Mata Norte. O morador enviou um vídeo mostrando que a descarga elétrica destruiu parte do telhado. Logo depois, a fiação pegou fogo. 2 pessoas estavam em casa na hora, mas ninguém se feriu. O repórter Mário Carvalho foi à sede da Agência Pernambucana de Águas e Clima no Recife para saber como fica o tempo nesta e também nos próximos meses, nesta semana e nos próximos meses. Mário. Márcio, o tempo está tão confuso, né? Uma hora está fazendo sol, daqui a pouco começa a chover, depois volta aquele calorão. A gente veio aqui na APAC para tentar entender o que está acontecendo. Eu vou conversar com a Aparecida Fernandes, que é meteorologista. Queria que você explicasse para a gente quais são os fenômenos que já atuaram, tiveram alguma influência aqui nos últimos dias e que ainda estão tendo influência. Boa noite. Boa noite. As chuvas que ocorreram nesse período, né, durante esta semana, principalmente no sábado, domingo, elas foram causadas pela junção de alguns sistemas, né? Um deles é o vórtice ciclônico, que a gente pode ver mais ou menos aqui. Isso aqui é o campo do vento, que mostra o movimento do vento a mais de 10 quilômetros. Então, isso é um vórtice, porque ele é fechado, e nas bordas dele chove e no centro inibe, né? Mais ou menos isso a gente pode ver na imagem de satélite, como ele está representado. Aqui representa como estavam as chuvas ontem, de ontem para hoje, né? O vórtice nessa posição e aqui na Bahia sem nuvens, onde estava mais ou menos o centro do vórtice.
E a junção do vórtice com outro sistema, que a gente chama assim um distúrbio de leste, que são nuvens que vêm no oceano em formas de ondas, aqui a gente pode ver levemente uma parte mais clara com nuvem, outra sem nuvem e outra mais clara com nuvem. Então, esse deslocamento aqui causa bastante instabilidade. Quando essas nuvens chegam no continente, que está mais aquecido, essas nuvens têm um desenvolvimento maior e causa chuvas e muitas vezes acompanhadas de trovoadas também. Qual é a previsão para amanhã e para o restante da semana? Para amanhã ainda temos previsão de pancadas de chuva, principalmente no período da manhã, aqui no litoral. Já no sertão e no agreste, essas pancadas de chuvas devem ocorrer principalmente no período da tarde e da noite. A tendência que a gente faz para os próximos 5 dias está indicando que a partir de quarta-feira vai ter uma redução das chuvas e provavelmente esse período com poucas chuvas aqui no litoral, zona da mata e agreste, deve ir até sexta-feira. Vocês já conseguiram também fazer uma previsão até abril, né? O que ela diz? A previsão climática, ela dá um prognóstico para os próximos 3 meses. Então, o resultado desse prognóstico é que para os meses de fevereiro, março e abril, a tendência é que as chuvas fiquem variando de normal a abaixo da média para esse período. E isso quer dizer o quê? Em alguns lugares vai chover dentro do normal e outros abaixo do que é esperado, né? Ainda tem previsão de chuvas até o início de fevereiro, mas a tendência é que na segunda quinzena de fevereiro haja já uma redução das chuvas. Muito obrigado pela entrevista. Márcio, volto com você. Amanhã tem chuva e calor. Vamos ver como é que fica o tempo em algumas cidades. No Recife, a temperatura deve chegar aos 30 graus por volta do meio-dia. Em Timbaúba, na Mata Norte, a máxima também vai ser de 30 graus logo no início da tarde. Em Palmares, na Mata Sul, máxima de 29 graus durante a tarde. Na cidade de Gravatá, no agreste do estado, máxima de 28 graus. E em Salgueiro, no Sertão, os termômetros podem marcar 30 graus à tarde. E a Academia Pernambucana de Letras está fazendo aniversário. E hoje, além de celebrar os 124 anos de história, a APL vai fazer homenagens. A Mônica Silveira está acompanhando a cerimônia e vai trazer para a gente os detalhes ao vivo. Mônica. Você acha que devo falar sobre... Oi, Márcio. Uma cerimônia que vai começar daqui a pouquinho, aqui no auditório da Academia Pernambucana de Letras. Então, 124 anos de história, 1901, fundada lá atrás por Carneiro Vilela e outros escritores pernambucanos que deram uma bola super dentro para valorizar a nossa cultura, a nossa literatura. Bom, festivo, animado, mais do que todo mundo aqui, é o Lorival Holanda, o presidente da academia, e ele vai dizer por quê. Boa noite, presidente. Por que essa alegria toda para o senhor? É porque, de fato, é uma exultação a gente recomeçar um ciclo de criação e de recriação. A cada ano que há um aniversário, há um recomeço. E é um refazer de uma esperança. E só a esperança é mobilizadora. Então, a gente traz a alegria como o lema dessa casa, para a luz. Bom, vocês também estão empossando hoje os sócios correspondentes. São 5. O que é que são exatamente sócios correspondentes? Os sócios correspondentes são membros, digamos, importantes para a casa, porque é quem a casa escuta, com quem ela se aconselha, com quem ela alarga a presença extramuros da casa. Então é importantíssimo para que a gente não tenha uma visão unilateral do que seja a literatura pernambucana, que a gente escute outras vozes. Eu estou aqui filando bem direitinho para não me esquecer o nome de ninguém, quem são esses novos sócios correspondentes. Bom, entre eles tem o nosso colega Gerson Camarote, é impossível não saber quem ele é, nosso colega jornalista. A gente tem também o Carlos Henrique Coimbra, Davi Leandro, José Almino de Alencar e Renata Pontes Queiroz. Então, durante a solenidade, eles serão empossados. A missão deles? Sim, a missão é, sobretudo, representar a academia em outros lugares e acrescentar à academia projetos, perspectivas de criação, de refazimento da casa de modo geral. Então, é isso que eu digo, a perspectiva de colonizar o presente com projetos. Bom,
Ele estava me dizendo, e a gente já sabe pela programação, que hoje à noite também vai ter a entrega do Prêmio de Literatura Regional Neise e José Nivaldo aos vencedores desse prêmio, logicamente, que são escritores. Então, a programação que deve estar começando em instantes, deve ir até mais tarde um pouquinho, e super prestigiada aqui na Academia Pernambucana de Letras, que fica no bairro, aqui é Graças ou Jaqueira? No bairro das Graças, no Recife. É isso, Márcia. Parabéns. E convido o público, de modo geral, a viver a academia. E obrigado a vocês pela boa acolhida. Obrigada. É isso, Márcio. 124 anos da Academia Pernambucana de Letras. Agora vamos falar do futebol, porque ontem Central e Sport se enfrentaram no Lacerdão, em Caruaru. Mesmo com uma equipe mista, os rubro-negros comandaram a partida e venceram por 1-0. O gol do jogo foi marcado ainda no primeiro tempo pelo atacante Demi Lobato. Foi a primeira vitória do Sport no Campeonato Pernambucano. Com essas imagens da Academia Pernambucana de Letras, a gente encerra o NE2 de hoje. Obrigado pela sua companhia. Para você, uma ótima noite e até amanhã.